Olha, gente, pode não parecer, mas eu sou uma falsa magra. Quem me olha jamais diria que eu tô com o IMC acima do índice saudável e que eu tô com uma pochetezinha na cintura, uma gordura acumulada numa região que causa mais problema do que me olhar no espelho e não gostar da imagem. Por essa razão, somada ao fato de que na menopausa tá muito mais difícil perder peso, a minha endocrinologista sugeriu que eu usasse uma dessas canetas emagrecedoras. Você já deve ter ouvido falar. Mounjaro, Ozempic, Wegovy. Você e cerca de 58% dos brasileiros, segundo uma pesquisa da Ipsos. A gente está acima da média mundial, que é de 36%. Detalhe, esses dados não são um sinal de que somos muito bem informados. Sugerem que tem uma quantidade enorme de pessoas que têm usado as canetas emagrecedoras e, por isso, elas estão sumindo das prateleiras. Desde que a minha médica receitou uma delas, eu não consegui comprar. Sim, elas são caras, mas não é também por causa disso que eu não comprei. É porque elas desapareceram das farmácias. Não tem de jeito nenhum. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista do Meio. Esse tipo de remédio é uma das maiores revoluções no tratamento da obesidade, mas não é uma mágica. Ele pede um combo real: comida possível, sono, movimento, cabeça em dia. É um tratamento médico, não é cosmético. Tem efeito colateral, não serve para todo mundo. E se parar, o peso pode voltar a bater na porta. Tem mais. A corrida das farmácias tem deixado quem tem indicação clínica sem acesso. E a contracultura já começou a chegar. Gente achando que todo mundo tem que caber no mesmo molde, no mesmo cabide, voltando a aplaudir a magreza extrema. Vocês devem estar vendo, né? Muita gente muito magra. A gente precisa falar disso. Eu vou começar pelo seguinte: essa festa da diversidade acabou. Foi embora das redes sociais, dos desfiles, das campanhas publicitárias, dos perfis de influenciadores, do casting das festas badaladas, das novelas, séries. Tudo isso que jurava representar todos os corpos. Corpo livre, gordo, médio, real, aquele que até ontem tentava ocupar as passarelas, as mesas de debates, os toques, o feed do Instagram, foi de arrasta pra cima, gente. A gente voltou ao padrão que cabe no tamanho 34. E se não entrar, sempre tem uma bariátrica, uma caneta emagrecedora, um filtro milagroso para resolver. As mesmas influenciadoras que juravam saúde perfeita apesar do IMC acima da tabela, agora destilam a massa corporal abaixo da linha da magreza. Essas influenciadoras e influenciadores, porque há homens também, inspiraram milhares de pessoas, ajudaram a libertar angústias, traumas, combateram preconceitos, trouxeram o debate sobre gordofobia para a mesa e agora cedem a essa obsessão que sempre rondou a vida das mulheres: um corpo magro. O mesmo que para muitas vem de fábrica, enquanto para a maioria chega só num pacote de sacrifícios ou de muito dinheiro, quando não os dois. Mas tem uma coisa que sempre me incomodou. O debate honesto sobre obesidade perdeu espaço durante anos, como se toda conversa sobre obesidade passasse por gordofobia. As pessoas se fingiam de cegas quando um desses influenciadores, que tinha obviamente passado do ponto, estava ali dizendo que era saudável. Há uma linha que pode ser medida pela fita métrica e por exames que separam um corpo acima do peso, mais saudável, daquele que é obeso. A gente viu durante anos pessoas jovens defenderem o tamanho da sua cintura com exames de laboratório, mas os riscos que a obesidade traz nem sempre aparecem só no exame de sangue, ainda mais em pessoas jovens. Essa brincadeira que a gente faz, que quando a gente começa a ficar mais velho, a gente bebe e demora 3 dias para se recuperar, né, que você fica com dengue, chikungunya, serve para absolutamente tudo. Quando a gente é jovem, o corpo, ele automaticamente se recupera de qualquer coisa muito rápido. A gente vai bombardeando o corpo com comida, bebida, vida sedentária, sem cuidar da saúde mental, e o corpo vai resistindo, né? A gente vai ali bombardeando, o corpo vai resistindo. Só que uma hora, gente, a gente vai ficando mais velho e o corpo tá acumulando tudo isso e chega uma hora que ele se cansa.
E aí a conta chega. Ter o colesterol controlado não é o único indicador de problemas futuros. Primeiro vem fôlego curto, apneia do sono, refluxo, dores no joelho, coluna, pressão começa a subir, resistência à insulina, fígado gorduroso. No médio prazo vem mais, vem diabetes, tipo 2, hipertensão, osteoartrite, risco de trombose, queda de fertilidade e gravidez mais arriscada, além do humor ficar no chão. No longo prazo, gente, a conta pesa. Infarto, AVC, insuficiência cardíaca, doença renal, cirrose e alguns tipos de câncer. Tudo isso foi ignorado na última década, em nome de uma luta contra a gordofobia. Mas é diferente fazer piada sobre gordofobia, diferente você não contratar uma pessoa porque ela é gorda, do que falar sobre os problemas que essa doença, porque é uma doença, acarreta na vida de uma pessoa, né? É muito diferente fazer gracinhas, falas pejorativas e falar honestamente sobre o fato de que a obesidade é uma doença mais difícil de tratar no século XXI do que a fome no mundo. É um avanço enorme a ciência oferecer ferramentas tão potentes contra a obesidade como a gente está vendo. Ótimo. Mas não dá para no embalo varrer do mapa a diversidade de corpos e o debate sobre representatividade, que eu acho muito ruim. Tratar a obesidade não pode virar uma senha para um novo higienismo, com corpo padrão e culpa embutida. E, infelizmente, a gente está vendo um outro movimento que também não tem nada a ver com saúde. Não só são as mulheres gordas, corpulentas, e eu estou falando de mulher porque sempre são as mulheres as que se deixam sofrer maior pressão. Não são só essas que abraçaram as canetas emagrecedoras. Por pressão ou vaidade, as que sempre foram magras estão ficando esquálidas. Algumas mulheres que eu tenho visto lembram meninas antes da puberdade. Os ossos saltados, roupas frouxas para um cabide tão pequeno ou largas para disfarçar aquele cabeção. O tal do cabeção do Ozempic. Ele é real e ele tá por aí e ele tá muito perto da gente porque tem gente que a gente conhece no nosso círculo de amizades. Nos anos 1990, essa magreza extrema ainda carregava um ar de desconforto. Bulimia e anorexia eram tratadas como doenças, não como estratégia de marketing. Agora basta chamar de autocuidado. O que a gente está vivendo não é nada diferente do adoecimento estético da última década do século passado, que glamorizava pele pálida, olheiras, corpos frágeis, como o da Kate Moss, a cara da heroin chic. A diferença é que o pacote atual ganhou filtro e uma legenda emocional. Saíram o cigarro, o café preto lá do backstage e entraram as canetas emagrecedoras, o jejum intermitente, o smooth verde, mas a essência é a mesma. Os corpos abaixo do peso, celebrados como estilo de vida. TikTok chegou a proibir a hashtag Skinny Talk depois da pressão por incentivar distúrbios alimentares. Mas o banimento não apagou o desejo nem as imagens. Em todas as redes, mulheres jovens, adultas, profissionais, bem-sucedidas, donas de casa, com milhares de seguidores, postam fotos de corpos que estão ali, gente, implorando por um prato de comida. O sinal evidente de adoecimento ganha elogios e aplausos, ou o silêncio conveniente dos mais próximos, como se houvesse um pacto. Ninguém diz nada para aquela amiga, para a colega, para a irmã. A própria pessoa garante que ela está se sentindo bem, que ela está comendo, como se a distorção de imagem fosse tratada com sinceridade diante do espelho. É omissão fantasiada de respeito. Eu não me meto, não pergunto, não atrapalho esse culto, eu ignoro aquele hálito podre de fome, porque é isso, é um hálito podre de fome. O corpo cada vez mais reduzido, exibido ali como um troféu de alto flagelo. E quanto mais ele some, mais ganha espaço no mundo. A sociedade parece incapaz de encontrar o meio termo. Para combater a gordofobia, que é um preconceito que humilha, paralisa, tira oportunidades, a gente vestiu a armadura da aceitação radical, fingindo que a obesidade não era também um problema de saúde difícil, complexo, mais custoso de tratar do que a fome, como eu disse. A pauta que era barulhenta até ontem perdeu espaço, verba publicitária, defensoras que apelam agora para o atestado do colesterol alto para justificar essa aparência padrão. Nesse vácuo, o pêndulo voltou a oscilar com força.
empurrando de volta o horror da magreza como uma virtude suprema. Trocaram-se os alvos, mas a crueldade voltou a ser a mesma. Antes o corpo grande era a falha, agora é o crime de não caber nas entrelinhas da esqualidez. Em qualquer direção, a gente segue preso à régua doentia. E pelo jeito, o equilíbrio continua sendo a única medida que ninguém quer adotar. Vem conferir agora o melhor do meio. Com Plano Premium mais cursos, você acessa todo o acervo de conteúdos do meio, incluindo cursos de História, Política, Inteligência Artificial, Arte e Comunicação. E acabamos de lançar nesse acervo as aulas do curso sobre História da Arte, o Tempo e o Agora, com Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de São Paulo. É uma viagem que vai desde a perspectiva renascentista até as imagens que você vê hoje nas redes. E quem assina o Premium mais cursos também recebe a news diária mais cedo, tem acesso ao catálogo exclusivo do streaming e lê as matérias e entrevistas especiais com o nosso time de jornalistas e convidados. Tudo isso por R$ 70 por mês. Experimente em nomeio.com.br/seja premium.